Você é dono ou funcionário do seu próprio negócio? Uma das coisas que mais temos visto hoje são empreendedores, donos de empresas que estão extremamente cansados, estão no nível de staff mental alto, pensando até em desistir dos seus negócios, porque simplesmente confundem esses dois papéis. Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como fugir dessa situação. Eu me chamo Jocelânio Costa, sou contador e aqui você está no canal Help Contador, um canal de apoio a você, empreendedor, onde nós buscamos trazer as dúvidas reais de empreendedores e também buscamos trazer as habilidades que são necessárias para ver o seu negócio crescer. E eu quero pedir, se esse é um conteúdo de valor, se esse canal tem te ajudado, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar aqui o nosso canal, comenta aqui embaixo, se inscreve, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos conteúdos que nós trazemos com tanto carinho para você. Vamos para o vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é analisar se você não está sendo refém da operação do seu negócio, certo? O que acontece? Muitos empreendedores acham que porque estão lá com seus ajudando o seu funcionário, não, eu estou aqui nesse setor, eu vou fazer, ajuda o funcionário no setor, ajuda o funcionário em outro setor, ajuda outro colaborador do seu time em um outro setor, e assim você está dentro de tudo, e aí começa a fazer tudo. Isso indo lá e colocando a mão na massa. Isso, muitos empreendedores acham que estão sendo bons donos, quando na verdade eles estão acarretando problemas pessoais, mentais, de estar extremamente cansado e estar sendo o colaborador mais barato e mais sobrecarregado da sua própria empresa. Eu vivi isso, eu vi recentemente conversando com um dono de restaurante. O que acontecia? Ele saía, fazia as compras, trazia as compras, ele comandava a cozinha, cozinhava tudo. Aí, quando estava cozinhando, ele ia lá fora, falava com os clientes, voltava, cozinhava. Quando terminava toda noite, ele ia lá e fechava o caixa, estava extremamente cansado. E isso acontecia por estar cansado, ele não conseguia sentar e pensar em algo, em alguma estratégia para o seu negócio. Ele não conseguia ver os números do restaurante dele. Isso estava deixando ele extremamente cansado. E isso, se está acontecendo com você, se está acontecendo na sua empresa, de você estar extremamente cansado, a sua empresa não vai crescer. Você vai começar a perceber que você está girando, girando e girando e correndo e correndo e correndo e sua empresa não sai do lugar, certo? Então, começa a ver primeiro pela sua própria saúde e depois que você tem que entender que você não tem que estar em todas as operações, que você tem que delegar. Então, olha só por que isso mata a empresa, certo? Porque a sua empresa vai chegar um momento que ela não vai sobreviver sem você. Imagina só, como é que você vai mensurar se você já está nesse nível? Se você sair da sua empresa por uma semana, como é que ela fica? Ela vende mais? Ela fica da mesma forma ou ela estagna? Se a sua resposta é ela fica da mesma forma ou ela cai, você já está nesse processo, certo? Você já está vivendo como um funcionário mais sobrecarregado, um colaborador do seu time mais sobrecarregado. Você não está como dono, você não está no seu papel como gestão. E eu sei o que você deve estar pensando. Jocelyn, você é só você está agindo como um guru da internet, você é o contador, você não sabe a realidade. Sei, pessoal. Sei porque a gente também vive isso. A gente também busca fugir disso toda a vida. Nós convivemos com empreendedores todos os dias em vários segmentos que vivem a mesma coisa. Então, o que você pode fazer para você mudar isso? Começa a criar processos. Processos que são repetitivos, processos que são até fáceis. Você começa a fazer um checklist de processos. Você começa a criar um processo. Com o processo criado, você treina uma pessoa, coloca ela para fazer. Você já tira essa carga sua. Assim você faz isso com todos os setores da sua empresa. Obviamente, eu sei que você vai precisar de uma ajuda, eu sei que você vai precisar de uma análise, nós estamos aqui à disposição para isso. Inclusive, aqui embaixo eu vou deixar os contatos do nosso escritório, do meu Instagram. Você pode falar lá que a gente vai te ajudar, mas você precisa criar processos na sua empresa, certo? Em cada setor você vai ter que ter um processo e treinar um funcionário. Então, cria e-books, cria um checklist,
Cria um vídeo você explicando para que sempre que o funcionário tiver uma dúvida, o seu time tiver uma dúvida, ele vai lá no vídeo, ele olha mais. Cria processos. Crie processos para que você coloque pessoas para fazer isso no seu lugar. Processos que geralmente são mecânicos ou repetitivos, certo? Enquanto você coloca alguém para fazer esse processo, aí você vai lá e descansar, aí você vai lá e vai ficar parado. Não, aí é o momento em que você vai agir na gestão. Aí é o momento onde você vai sentar e você vai ver os números do seu negócio, porque você precisa entender, você precisa ver os números, você precisa ver o lucro que fica, a margem que fica, quais são os custos que você está tendo no seu negócio, você precisa ter tempo de relacionamento com seus clientes para entender o que é que eles querem, para entender o que é que está mudando, para entender o que é que leva ele até o seu negócio, a comprar o seu produto, a comprar o seu serviço. Então você vai dedicar tempo à gestão da sua empresa e gestão estratégica. Como você vai fazer para aumentar o seu negócio, para aumentar o seu lucro, para diminuir os seus custos? Como você precisa entender de fluxo de caixa? Você vai olhar para o caixa do seu negócio, você vai olhar o caixa que ele está gerando, você vai olhar o ticket médio que está entrando, você vai olhar o que você vai. Tudo isso estratégico. Você pega o operacional, treina alguém para fazer aquele operacional, aquelas atividades que lhe sobrecarregavam, então você vai colocar um funcionário para fazer isso, e aí você vai para a parte gerencial. E eu sei que também você está pensando, mas você não entende do meu negócio, eu não tenho como pagar um funcionário, então eu tenho que fazer. Se você não tem como pagar um funcionário quando você precisa de um, você tem que analisar o que está acontecendo. A sua precificação está errada? Você está cobrando abaixo? O que está acontecendo com o seu serviço? Como é que estão os seus fornecedores? Como é que tá? Você precisa entender outras coisas, que aí é momento para um outro vídeo ou para uma consultoria que você pode entrar nos contatos aqui embaixo, certo? Mas criar processos, treinar pessoas, você ir para a gestão é o que tem que acontecer em qualquer empresa que cresça. Você pode sim começar no operacional. Manter-se no operacional, não, não dá. Não é a sua função. A sua função como dono é estratégia, gestão. Você tem que fazer a gestão do seu negócio, a estratégia, sabendo lidar com todos os seus funcionários, com seus clientes e assim fazendo o seu negócio crescer. Quando você está somente na operação, é a mesma coisa de você dirigir um carro olhando só para o capô. Você não está vendo a estrada, você não está vendo onde você pode chegar, aonde você quer chegar. E em algum momento você vai esbarrar, você vai bater num obstáculo que você não conseguiu desviar por estar olhando para o capô e não para a estrada. Então fica atento com isso. Aqui embaixo estão os nossos contatos, nós podemos te ajudar. Não fique sobrecarregado, nem desista da sua empresa por causa disso. Comece a estruturar processos e comece a trabalhar na gestão. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu negócio e até o próximo vídeo.